Turma do propósito, e aí, meu amado irmão, como vai você e sua família? Espero que sim. Jeremias capítulo 26, um capítulo da Bíblia por dia, orar com você e por você, e viver 2026 como se fosse o último ano das nossas vidas, são os objetivos do nosso grupo Propósito. Meu amado irmão, quebrei o protocolo, coloquei um vídeo aí, dá para bem, porque eu acredito, meu irmão, que é um privilégio que Deus nos dá de participarmos de obras sérias, e a Associação Promotora do Bem é uma obra seríssima. Nós promovemos o bem pela motivação maior. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós temos como base do nosso trabalho, Gálatas 6, versículo 6, que diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao final ceifaremos se não desfalecermos. Então a nossa motivação nesses últimos 9 anos tem sido promover o bem pelo próprio bem, porque essa é a vontade de Deus. Se você, meu amado irmão, puder se tornar um amigo da infância, vai nos ajudar muito. R$ 15 é um valor que não faz falta para ninguém e pode transformar a vida de muita gente. Nós hoje atendemos no nosso limite. Temos prestado mais de 1.500 atendimentos semanais e nós pretendemos expandir. Temos outros projetos que transformam vidas, pode ter certeza. Há locais onde a nossa associação está, em que nós precisamos estar lá, dando o nosso testemunho, não só com as nossas palavras, mas principalmente com os nossos atos de amor, de generosidade, e eu conto com você. Se eu puder contar com você nessa caminhada, meu irmão, vou ficar muito feliz. Vou deixar aqui o Pix para que você possa, se possível, colocar lá o Pix agendado, nos ajudar durante todo esse ano, enquanto você puder, você trazendo aqui notícias da nossa associação, e vou deixar aqui também, vou deixar, aliás, no grupo, o link para que você possa entrar no Instagram e ver lá todos os nossos projetos. Nós temos hoje 9 projetos em 4 núcleos e prestamos aí, como eu falei, mais de 1.500 atendimentos semanais. Dito isso, meu irmão, vamos para o texto, Jeremias capítulo 26, diz que no início do reinado do rei Jeoaquim, vamos situar quem é o rei Jeoaquim. Vamos lá, Josias foi um bom rei, ok? Jeoacás, filho de Josias, foi um rei que só reinou 3 meses. Veio o faraó e levou Jeoacás embora e colocou o irmão no lugar, e esse irmão é Jeoaquim. Jeoaquim é um rei que tratava mal as pessoas e era um rei que gostava do luxo, construiu casas imensas com cedro, não pagava os salários dos trabalhadores e ainda era um assassino de profetas, como o texto aqui vai nos mostrar. Então o Senhor agora manda novamente Jeremias pregar no templo. O Senhor disse, fique no pátio do templo e diga tudo que mandei você dizer ao povo que vem das cidades de Judá para adorar no templo. Não deixe de dizer nada que eu mandei. Então imagina o seguinte, havia corrupção no meio religioso, as pessoas estavam indo ao templo, era a hora do lucro dos sacerdotes, aqueles que estavam ali corrompidos, e Jeremias vai para o templo para profetizar aquilo que o Senhor havia ordenado. E ali Jeremias profetiza. E o Senhor diz, pode ser que eles deem atenção e abandonem seus maus caminhos. O Senhor está dizendo, pode ser que a sua mensagem surta efeito. Se isso acontecer, ele está dizendo, se acontecer o arrependimento, eu vou mudar de ideia e não a respeito da desgraça que estou planejando fazer cair sobre eles por causa das suas más ações. Presta atenção, meu irmão, que nós temos aqui a figura de um Deus que insiste. Deus é insistente na sua misericórdia. Deus, ele é longânimo, ele é benigno. Meu irmão, como o Senhor é paciente conosco, você concorda? Eu e você somos prova que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. E Deus mandou dizer o seguinte para o povo, olha a mensagem que Jeremias traz. Eu, o Senhor, disse que vocês devem me obedecer e seguir o ensino que lhe dei. Estou usando aqui a Bíblia, a linguagem de hoje. Escutem o que os meus servos, os profetas, dizem. Eu sempre os tenho enviado, mas vocês não têm obedecido às suas palavras. Se vocês não escutarem, eu farei com esse templo mesmo que fiz em Siló, e todas as nações do mundo usarão o nome dessa cidade para rogar pragas. O que era Siló? Siló foi o lugar, assim que eles tomam ali a terra de Canaã, por 300 anos o povo continuava adorando em Siló. Em Siló ficava o tabernáculo e ficava ali também a Arca da Aliança. No tempo de Eli, seus filhos, Ofni e Finéias, estavam corrompidos, e você vai lembrar que Deus levanta o menino Samuel para dizer que aqueles filhos iriam morrer, e a arca é levada. Quando a arca é levada, foi-se a glória, né? Das noras de Eli tem um filho e coloca o nome ali de Icabode, quer dizer, foi-se a glória.
a glória do Senhor, que era a arca, é levada, e aquele lugar, ele é desprezado, deixa de ser um local de culto, porque a arca foi levada. Siló simplesmente desapareceu do mapa onde as pessoas iriam adorar. E a pregação, a mensagem que Jeremias traz é essa, que se eles não se arrependerem, o Senhor vai fazer daquele lugar como Siló. E o que acontece, meu irmão, é que há uma reação violenta ali dos religiosos. Jeremias não está falando mentira. Jeremias, ele prega a verdade. Jeremias prega a verdade. No versículo 14, você percebe que ele tem tanta certeza da sua palavra que ele diz, olha, quanto a mim, eu estou nas vossas mãos. Façam o que vocês acham que é certo. Mas lembrem-se que essa mensagem veio da parte do Senhor. E o que acontece? Eles não questionam, os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram dizer essas palavras, e logo que eu acabei de falar tudo, os sacerdotes, profetas e o povo, então os sacerdotes, profetas e o povo, todos agarraram e gritaram, você vai morrer por causa disso, porque você disse isso em nome de Deus, que o templo ficará como Siló, e que essa cidade será destruída e que ninguém viverá nela. Presta atenção, que eles não estão preocupados em fazer uma reflexão se aquilo ali é verdade. Eles estão preocupados porque Jeremias profetizou contra o templo do Senhor, contra a cidade do Senhor, mas eles não queriam nada com o Senhor do templo, ou o Senhor daquele povo, o Senhor daquela cidade. Eles estavam apegados à religiosidade. E eu quero dizer para você, meu irmão, que muitas vezes a religiosidade é confundida com a santidade. Não confunda isso. Dá para ser religioso e ao mesmo tempo perverso. Dá para ser religioso e ao mesmo tempo alguém que não conhece a Deus. Agora é impossível conhecer a Deus, meu irmão, e não experimentar uma mudança nas atitudes. É impossível conhecer a Deus de verdade e não ser tocado, quebrantado pela palavra. Quando eu conheço Deus de verdade, eu vou amar a repreensão, eu vou ser corrigido, inclusive pelo próprio Deus que habita em mim, que é o Espírito Santo. Agora, aqueles homens queriam apenas manter os seus aspectos religiosos. E quando acontece ali, ele é levado diante das autoridades, versículo 10 diz que quando as autoridades souberam disso, saíram do palácio do rei, foram se assentar em seus lugares. Então os sacerdotes disseram para as autoridades, olha, nós queremos que esse homem morra, ele tem que ser condenado à morte. Aí o profeta diz, foi o Senhor que me mandou falar tudo que vocês ouviram, dizer contra esse tempo, contra essa cidade, vocês precisam mudar a sua maneira de viver e agir, se vocês fizerem isso, o Senhor vai mudar o que prometeu mandar a vocês. Agora, quanto a mim, estou na mão de vocês, façam o que acharem direito, mas fiquem certos de uma coisa. Olha o que o profeta diz. Se me matarem, vocês e o povo da cidade serão culpados da morte de um homem inocente. Porque eu não dei essa mensagem porque eu quis, mas porque o Senhor mandou. Lembre que o profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão, porque ele é um profeta que dá uma mensagem, mas ele traz essa mensagem com muita dor no seu coração, porque ele ama o seu povo. As autoridades, então, disseram aos sacerdotes, esse homem não deve ser condenado à morte. Presta atenção. O profeta diz, olha, vocês devem emendar o caminho, corrigir-se. E ele diz, eu estou na mão de vocês, vocês podem fazer o que quiser. Mas as autoridades ali trazem alguns precedentes. Eles lembram que no tempo do rei Ezequias, o profeta Miqueias, ele havia profetizado. E o que o rei Ezequias fez? Ao invés de matá-lo, temeu ao Senhor e se arrependeu, e Deus poupou a cidade. As autoridades estão corrigindo ali os sacerdotes, os profetas e o povo, dizendo, olha, vocês precisam ouvir, vocês precisam ouvir esse homem, o que ele está dizendo, assim como Ezequias ouviu e Deus poupou a cidade. E aí eles trazem outro exemplo, o contraste. O texto também traz a história de Urias. Urias é um profeta que pregou a mesma coisa que Jeremias, mas ele fugiu por causa do rei Joaquim, ele fugiu para o Egito. E o que o rei fez? O rei mandou buscar no Egito, ele mandou buscar no Egito Urias, e depois que Urias voltou, ele mandou matar, e o corpo de Urias foi atirado ali numa vala comum, sem honra, como se fosse um animal. E o texto termina dizendo, olha, versículo de número 20, também houve outro homem que falou em nome do Senhor, foi Urias, filho de Semaías, ele falou contra a cidade, quando o rei Joaquim e seus soldados e os oficiais souberam, o rei mandou que o matassem. Urias fugiu, eles trouxeram Urias do Egito e entregaram a Joaquim, que mandou matar, e jogou o seu corpo em uma vala comum, como se fosse um animal. Já viu quando morre um animal grande, uma vaca, um cavalo, um jumento? Nos nossos dias, né, esses animais são levados
muitas vezes aí por uma máquina e jogado ali em uma vala. Sabe o que acontece, meu irmão? O rei que fez isso, Joaquim, o Jeremias já profetizou sobre isso, e nós aqui vimos em capítulos anteriores, ele seria, assim como ele fez com o profeta, ele seria sepultado como um jumento. Aquilo que o homem faz, irmãos, é o que ele colhe. O texto termina dizendo que Jeremias não foi tocado porque houve ali alguém mais valente que se levantou na sua defesa. Eu quero dizer para você, seja fiel na entrega da palavra de Deus. Por mais que doa a pessoa para quem você precisa falar a vontade do Senhor, fale a vontade do Senhor, não tema, o Senhor é contigo. Deus tem um compromisso enorme com a sua palavra. Deus vela em cumprir a sua palavra. Eu não posso prometer para você, meu irmão, que não haverá consequências, que você não vai sofrer na entrega da palavra. Mas a sua missão é essa, entregar a mensagem como o Senhor manda, ser fiel àquilo que o Senhor manda dizer. Não tema a religiosidade, não tema ser julgado. Muitas vezes nós falamos em nome de Deus e há muitas pessoas falsos religiosos que estão nos julgando, vendo a letra e não vendo aquilo que você está falando, né? Examinando você pela ótica religiosa. Não tema esses homens, não queira imitá-los. Esses homens causaram males até o próprio Jesus. Lembre-se dos fariseus, como eles eram, e o quanto eles incomodavam Jesus. Se incomoda você, meu irmão, é porque você parece também com Jesus, está parecendo com Jesus na sua vida e na sua mensagem. Olha, não tema também quando os homens te ameaçarem. Pode ter certeza que se não for o tempo de Deus, para que você glorifique a Ele com o seu sofrimento, naquele sentido, até mesmo você está sujeito a dar a sua vida por essa causa, mas se não for o tempo de Deus, Deus vai levantar maneiras para que você tenha o livramento. Jesus é a prova disso. Ele não foi antes da hora, os homens até tentaram, mas o Senhor sempre dava a ele o livramento, como deu ao profeta também, e assim fará conosco até que nós tenhamos assim cumprido toda a nossa missão. Então seja forte, seja valente, acredite que você tem uma palavra para dar a essa nação que está corrompida. Não tema falar a verdade em tempos sombrios como os nossos. Fale, pode ser que você pague um preço por isso, mas pode ter certeza também, meu irmão, isso faz parte da nossa conformação com Cristo, não só na sua morte, mas também na sua ressurreição e nos seus sofrimentos. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.